O dia 30 de janeiro é marcado na história de Jaú como uma história recente de tristeza e tragédia, pois há 4 anos atrás aconteceu a maior enchente da história da cidade, onde aproximadamente 3.000 pessoas foram afetadas direto. Só que até hoje acontecem muitas perguntas e muitas falas. Se tinha condição do município poder evitar que isso acontecesse, se ações que foram realizadas foram importantes e necessárias, e é por isso que na data de hoje a gente vem contar para você um pouco, para você entender, segundo o que a ciência diz, o tanto de água que o nosso município recebeu e o que aconteceu, e todas as atitudes e ações que são tomadas depois disso. Algumas pessoas falam em altura de chuva ou quantidade de chuva, mas a ciência ela faz uma leve explicação. A cada 1 milímetro de chuva é considerado que num raio de 1 metro quadrado choveu em torno de 1 litro de água. Nós estamos fazendo uma simulação bem simples. Essa caixa tem o diâmetro de 60 centímetros e é uma simulação simples, como se fosse o tanto de volume de água em 1 metro quadrado. Aqui nós estamos interpretando de uma forma simples, como se fosse concreto, terra e pedra, para você entender a absorção do solo durante esse período. No dia 28, choveu 53 milímetros, uma quantidade suficiente para poder molhar bastante o solo e deixar ele parcialmente encharcado. Já no dia 29, choveu 65 milímetros, somando aproximadamente 120 milímetros, capazes de deixar o sistema de drenagem afetado, o sistema de córregos também cheios, e com isso a absorção de água cada vez menor. E esse foi uma simulação do resultado que aconteceu. O solo já estava encharcado, a terra estava comprometida com bastante água e a capacidade de puxar todo esse líquido cada vez menor. No dia 30 de janeiro, a cidade amanheceu com uma chuva intensa, que ao final de 24 horas somou-se 164 milímetros. Muita chuva em pouco tempo, onde a estimativa foi que em apenas 4 horas esse volume passou de 100 milímetros. Lembra no começo do vídeo onde que eu disse que a proporção em 1 metro quadrado a cada 1 milímetro significa 1 litro de água? Pois bem, essa representação simbólica mostra o impacto de 20 litros de água nesse pequeno espaço. Então, para a gente atingir 164 litros, precisaria de 8 galões desse e mais 2 garrafas de 2 litros de água, caindo nesse curto espaço que nós temos. O resultado, somado ao que nós contamos de chuvas anteriores, foi exatamente isso. A água subiu rapidamente, não tendo condição de escoar, ser drenada pelo solo, e o resultado começou a ser visto por volta das 5h30, 6 da manhã, lá no Sempre Verde. Só que tem mais um problema em tudo isso. A cidade, ela não é reta, ela não é plana. Existem bairros mais altos e bairros mais baixos. E é por isso que a água que estava no alto da cidade, ela começou a ir cada vez mais para bairros mais baixos, como São José, Municipal e outros. E durante o mesmo período, teve agravos, como a chuva sobre a bacia do Rio Jaú. Ou seja, 2 córregos mineiros, desceu muita água. E essa água, estima-se que foi a mesma quantidade que caiu na cidade. Ou seja, acabou agravando e aumentando a potência da inundação. A simulação aqui representa como se fosse mais um agravo. As propriedades rurais que existiam a montante do nosso município à época, sem curva de nível, foi um fator agravante, pois toda a chuva que caiu nesses locais onde existiam morros, acabaram por trazer todo esse material para o nosso Rio Jaú, não fazendo nenhuma escola e proteção. E entendendo todos esses problemas que aconteceram, nós começamos a tomar ações que poderiam mitigar cada vez mais esses riscos. A curva de nível que nós estabelecemos e cobramos a fiscalização em todas as propriedades rurais e fazemos até hoje, junto com a Secretaria de Agricultura, é um bom exemplo. Ela ajuda a reter a força da água, fazendo que materiais, contaminantes, não cheguem até o nosso Rio Jaú.
melhorando cada vez mais a situação da drenagem, evitando que toda essa água atinja de forma rápida o Rio Jaú e ocorra novas inundações. Próximo das 8h30 da manhã, com a chegada de uma cabeça d'água que veio dos municípios a montante, a cidade já estava toda tomada por uma inundação sem precedentes, deixando diversas casas afetadas e a população correndo para socorrer o que podia. Forças da Prefeitura de Jaú e de outras cidades uniram para cuidar do nosso povo. Esse vídeo ele fez uma representação muito simbólica do que aconteceu, mas serve para você entender que esse volume de água, que superou os 300 milímetros, foi uma força da natureza em nosso município que diminuiu muito a nossa capacidade de resposta e de estratégias suficientes para evitar uma inundação. Mas a partir daí, a nossa administração fez um trabalho para poder mudar essas atuações. E a criação da Defesa Civil é uma delas. Nós investimos em sistema de dragagem do Rio Jaú, limpeza de córregos, atuação na bacia do Rio Jaú e diversas outras ações que você acompanha. É esse o trabalho nosso, entender um problema e buscar a solução dele. Mas é importante ressaltar que diante de uma tragédia tão grande, histórica, a população de Jaú deu um show de solidariedade. E mais uma vez, todos ajudaram a cuidar dos nossos irmãos e a cidade logo foi restabelecida.